Bem-vindo rumo ao propósito. Hoje, segunda-feira, nós estamos a iniciar assim mais uma semana poderosa pela graça de Deus. Para você que não sabe, este é um espaço de ensinamento para a vida e eu sou Kenilson de Almeida e te convido todos os dias a caminhar comigo nesta jornada de aprendizagem, ensinamento, crescimento enquanto a eternidade não chega. Bom, esta semana nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Na semana passada nós falamos sobre as obras da carne e vimos que são comportamentos que afastam o ser humano da vontade de Deus. E esta semana nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, que são as qualidades que o Espírito Santo desenvolve em nossa vida. E é importante que nós possamos entender ao fundo como é que cada fruto do Espírito manifesta em nossas vidas e qual impacto tem para as nossas vidas. Por isso que esta semana vai ser uma semana muito poderosa e eu te convido a estar comigo também nesta jornada, de forma que nós possamos compreender os ensinamentos, os conselhos, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E é importante nós entendermos que se as obras da carne elas revelam aquilo que a natureza pecaminosa produz, o fruto do Espírito revela o que Deus produz ou o que Deus deseja produzir na vida daqueles que o seguem. Então, as obras da carne elas revelam a natureza pecaminosa que produz e o fruto do Espírito, pelo contrário, revela aquilo que Deus deseja fazer em nossa vida caso nós estivermos ligados a Ele. Mas é importante nós entendermos o que é fruto do Espírito, para que possamos realmente, acima de tudo, ter este conceito na nossa mente. Mas antes disso, repara, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele não diz frutos do Espírito, mas diz fruto do Espírito. Isto porque ele está a falar de um único fruto composto por várias características. Então, nós vamos ver cada fruto do Espírito e ver cada característica destes frutos do Espírito. Né? E se nós vemos, por exemplo, a lista que o apóstolo Paulo fez a partir de Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos encontrar amor, vamos encontrar gozo, em outras versões diz alegria, vamos encontrar paz, vamos encontrar fidelidade, vamos encontrar benignidade, a bondade, vamos encontrar a mansidão, domínio próprio. Então são qualidades que Deus deseja fazer em nossa vida, mas é necessário que estejamos ligados a Ele. Por isso que o fruto do Espírito ele não é produzido pelo esforço humano. Né? Ninguém acorda de manhã e diz hoje eu vou ter domínio próprio. Ninguém acorda de manhã e diz hoje eu vou ser paciente, hoje eu vou ser bondoso, hoje eu vou ser manso. Ninguém acorda e diz isso, porque o fruto do Espírito ele não é produzido pelo esforço humano. É necessário uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos ligados a Deus, é necessário que nós estejamos ligados a Cristo para que estes frutos do Espírito, ou este fruto do Espírito, possa ser manifestado em nossas vidas. Né? O verdadeiro fruto espiritual nasce da ação do Espírito Santo no coração humano. Então, quando você, por exemplo, está praticando o amor, está praticando a bondade, está praticando está compartilhando alegria, está tendo domínio próprio, é o Espírito Santo, ou seja, é o próprio Deus manifestando em nossas vidas, até porque Deus ele é Espírito e esse Espírito habita em nós. Né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o Espírito habita em nós. Então, cada vez que nós praticamos o amor ao próximo, cada vez que nós compartilhamos alegria, cada vez que nós praticamos a mansidão, a bondade, o domínio próprio, é o próprio Deus agindo em nossas vidas. Mas nada disso acontece se não estivermos ligados a Ele. Por isso que Jesus Cristo ele conta a parábola da videira e dos ramos, e ele diz que eu sou a videira e vós os ramos, ou seja, ele é a videira e nós somos os ramos. Né? Então, o que é que isso quer dizer? É que um ramo não consegue produzir o fruto sozinho. É necessário que este ramo esteja ligado à videira para que consiga produzir fruto. Do mesmo jeito que nós não conseguimos produzir fruto sozinho se não estivermos ligados ao caráter de Cristo. Então, olha como é que nós estamos, olha como é que o fruto do Espírito ele é tão poderoso
este conceito do fruto do Espírito ele é tão poderoso para que nós possamos entender. Então, não conseguimos produzir nenhum fruto do Espírito pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço, se não estivermos ligados a Cristo, a Deus, né, para que este fruto do Espírito possa ser manifestado em nossas vidas. Isso quer dizer que quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, né, mais fruto do Espírito se torna visível em sua vida. Quanto mais próximo uma pessoa estiver ligada a Deus, mais fruto do Espírito será visível em sua vida. Por isso que, se você estiver muito ligado a Deus, né? Então você vai ter domínio próprio, você vai saber quando ter domínio próprio, você vai saber praticar o amor ou amar ao próximo, você vai saber compartilhar a alegria ou estar alegre, você vai saber praticar a mansidão ou ser manso, ou seja, se nós que somos o ramo, os ramos, se não estivermos ligado à videira, que é Cristo, então não vamos conseguir produzir bons frutos. Por isso que esta semana nós vamos ver a característica de cada fruto do Espírito e como é que ela manifesta em nossas vidas. Por isso que nós vivemos, por exemplo, numa sociedade em que valoriza mais a aparência, as conquistas exteriores, do que a interior. Ou seja, as pessoas elas preocupam-se mais com a imagem, com bens materiais e com aquilo que possuem, mas Deus preocupa-se principalmente com aquilo que estamos a tornar-nos. Ou seja, as pessoas preocupam mais com a aparência exterior e Deus preocupa com o que estamos a fazer, mas aquilo que vem do coração. Né? Deus não preocupa com a transformação exterior, mas ele preocupa com a transformação interior. E é muito importante nós entendermos isso. Por isso que é possível alguém, uma pessoa, ter sucesso e não ter paz. Né? Então, uma pessoa pode ter sucesso, mas ao mesmo tempo não ter paz. Uma pessoa pode ter dinheiro e não ter alegria. Né? E é possível uma pessoa ter reconhecimento e não ter domínio próprio, porque é o fruto do Espírito e ele não acontece pelo esforço humano. É necessário que estejamos ligados a Cristo para que consigamos colocar em prática cada fruto do Espírito. Por isso, o fruto do Espírito ele é tão importante. Ele transforma o nosso caráter, ele transforma a forma como tratamos as pessoas, ele transforma a forma como reagimos às dificuldades. É importante. Transforma também a forma como vivemos. Porque alguém que está ligado a Cristo, ele já tem uma forma diferente de viver comparativamente aos outros. Por isso que é muito importante nós entendermos isso. E a pergunta é como saber se o Espírito Santo está a agir em nossa vida? Como é que nós vamos saber que o Espírito Santo está a agir em nossa vida? A partir do momento, como eu tinha explicado, a partir do momento que nós praticamos o amor, a partir do momento que nós praticamos a bondade, a partir do momento que nós praticamos, temos o domínio próprio perante uma situação, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Porque nós não conseguimos fazer pela nossa natureza humana pecaminosa, nós não conseguimos fazer se não estivermos ligados à videira que é Cristo. Né? Ou seja, quando nós perdoamos, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Quando desenvolvemos a paciência, é o Espírito Santo. Quando encontramos a paz em meio a uma dificuldade, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. E esses são sinais de que o Espírito Santo está a trabalhar dentro de nós. Então, cada vez que nós entendemos isso, então podemos ter a certeza que é o Espírito Santo agindo em nossas vidas, está a trabalhar dentro de nós. Bom, a aula de hoje vai ser muito curta, porque nós estamos a trazer esta introdução sobre o que é o fruto do Espírito, né? Para que nós possamos entender. Ao longo desta semana vamos ver a característica de cada fruto do Espírito. Mas antes de nós terminarmos esta aula de hoje, é necessário nós fazermos 3 perguntas, que é muito fundamental. O meu caráter reflete Cristo? O meu caráter reflete Cristo? Tenho permitido que o Espírito Santo transforme a minha vida? Tenho permitido que o Espírito Santo transforme a minha vida? Que área do meu caráter precisa de mais crescimento espiritual? Que área do meu caráter precisa de mais crescimento espiritual? Então, temos que fazer estas perguntas, estas e muitas outras perguntas, para que realmente consigamos identificar onde é que está o problema, para encontrarmos a solução. É que não existe
um problema sem ter uma solução. Ou seja, se existe um problema, então existe uma solução. E há solução para tudo, né? Nós ouvimos isso, que há solução para tudo. Então, vale lembrar que as obras da carne, ela revela aquilo que somos sem Deus. As obras da carne revelam aquilo que somos sem Deus. O fruto do Espírito revela aquilo que Deus pode fazer em nós. E ao longo desta semana nós vamos estudar as características de cada fruto do Espírito e compreender como que estes frutos do Espírito podem transformar a nossa vida. Nós temos conselhos que faz com que possamos transformar a nossa vida e a vida dos outros. O mais importante não é simplesmente você ouvir, mas é colocar em prática. O apóstolo Pedro, creio que é mesmo Pedro que escreveu, dizendo que não sejamos somente ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Bom, eu te vejo amanhã. Amanhã vamos falar sobre os 2 primeiros frutos do Espírito mencionados pelo apóstolo Paulo. Iremos falar sobre o amor e também iremos falar sobre a alegria ou gozo, como está em outras versões. Por isso eu te vejo amanhã, às 20 horas de Portugal, às 19 de São Tomé e Príncipe, às 21 de Moçambique, às 19 da Guiné-Bissau, às 20 de Angola, às 18 de Cabo Verde, às 16 horas do Brasil. E tem aqui na descrição os horários de transmissão deste espaço, rumo a propósito para cada país lusófono. Te vejo amanhã, no mesmo horário. Que Deus te abençoe e vamos preparar esta semana para que seja totalmente poderosa pela graça de Deus. Que Deus te abençoe e te vejo amanhã aqui no Rumo ao Propósito.